Cara, você é um cara que tá, porra, no alto rendimento, tá na Série B. Como é que você vê a relação de treino? Você é um cara que começou lá em 2003, 2000 lá, Isso. 2001. E hoje, em 2022, como é que você vê a mudança da maneira de treinar, a mudança de como se prepara para um jogo? Teve uma mudança muito drástica? Não teve? Pô, Pedro, mudou pouca coisa, uma coisa ou outra. Ou não, mudou bastante. Hoje em dia é bem diferente daquela época. Pedrão, essa tua pergunta é muito legal, eu vou te falar por quê, cara. Porque eu senti na pele, eu sou uma testemunha, assim, viva do momento em que nós, profissionais brasileiros, somos bombardeados por teorias estrangeiras. Isso em meados de 2000, entre 2005 e 2007, eu costumo dizer que é a janela em que, naquele momento, a janela foi aberta para conteúdos estrangeiros e a gente foi bombardeado ali por novos entendimentos acerca do treino, né? O que eu fiz? Eu costumo fazer um paralelo, assim, Pedro, se tu me permitir, por favor, pode contribuir comigo, tá? Até 2000 eu percebo ali que até 2003, 2004, que foi quando começou a gente a estudar um pouco mais, receber um pouco mais essa teoria, eu divido da seguinte forma, tá? Eu percebo que todo o processo, eu estava lá, que o processo ele era muito voltado para a questão, para o momento do jogo e das intervenções que o treinador era capaz de promover durante o jogo a partir das suas leituras do jogo. É Sim. O que eu via, é o que eu percebia, tá? Então, se valorizava exacerbadamente o momento do jogo e aquela capacidade do Ciro, do Pedro, do Celso Rotti, ou do Cláudio Duarte, ou do Filipão, de interagir com o jogo e de mudar o jogo, tá? Sim. Então era uma coisa assim, o treinador ele aparecia muito mais naquele momento como a figura central que ele detinha as respostas para os problemas do jogo, tá? Cara, rapidinho, fica à vontade. Nesse ponto, os treinadores nessa época realmente eles eram muito destaques do jogo mesmo. É a capacidade de intervir no jogo. Isso realmente que você falou faz muito sentido. Começa porque, a perceber assim, os nomes da época. Os nomes dos anos 90 e início dos anos 2000 eram caras que eram caras de jogo, meu irmão. O cara viu o que estava acontecendo no jogo, mudava e não sei o quê, e fazia acontecer. Realmente tem e muito, por tem que muito isso, sentido, Pedro? Cara. A experiência, pela minha experiência, por que eu acho que aconteceu? Hoje eu tô seguro dessa. Eu tenho a resposta minha, que é a seguinte: naquele momento, o processo valorizado era o jogo e não o treino, tá? O processo valorizado de fato. Tanto é que comissões técnicas eram menores, era o treinador, preparador físico, preparador de goleiro, e às vezes era isso, né? Como é que era dividida a semana de trabalho, tá? Uma semana de trabalho numa representação numa segunda-feira, tinha um volume aeróbico grande, normalmente uma corrida de tênis, ou na pista, ou na rua, né? Na terça-feira se ia para um trabalho de pista, anaeróbico, intervalado, na quarta-feira... Fisicão mais pesado. Na quarta-feira se fazia um enfrentamento, ou um coletivo, ou um ataque-defesa, na quinta-feira se fazia alguma coisa mais de contra-ataque, ou de enfrentamento mais assim, enfrentamento mesmo. Sexta-feira uma questão mais técnica e ferro no jogo. Então, de fato, o processo de treino, ele não preparava para a interação com as dificuldades do jogo. O processo de treino, ele muito mais trazia para o jogador uma capacidade física de aguentar isso, suportar o jogo, tá? Quando a gente foi bombardeado, cara, pelas teorias estrangeiras, tá? Que num primeiro momento foi um pouco assustador, assim, porque realmente veio uma visão. Pô, a primeira coisa que eu me lembro de ouvir, eu tava voltando. Na verdade, onde que eu fui bombardeado? Quando eu fui para os Estados Unidos, em 2003, tá? Lá eu trabalhei com treinadores iugoslavos e holandeses, tá? Lá eu já me senti, assim, absurdamente fora do aquário, tá? Eu vou te dar um pequeno exemplo, tá? Numa conversa informal, saímos para jantar de noite, coisa, vamos falar sobre futebol, e as fases do jogo, como é que é lá no Brasil? E a minha formação, Pedro, era na BTF, que eu vi que tu fez também, a Associação de Treinadores de Futebol, 2002, 2003. BTF, o falecido Orlando Peçanha, que eu fiz uma amizade muito legal com ele. Formação antigamente era BTF e sindicatos, os sindicatos Exatamente. todos. Mas vamos lá, Ciro, como é que é lá no Brasil? Como é que vocês trabalham lá o jogo? Quantas fases tem o jogo? Cara, lá no Brasil, tô falando 2002, 2003, a gente trabalha com 2 momentos, né, cara? O momento que a gente tem a bola e o momento que a gente não tem a bola. 2002.
Que era, eu tinha acabado de sair da BTF, cara. Isso aí, agora eu tô grandão, né? Tem a bola, não tem a bola. Os caras, tá, mas e as outras fases? Eu digo, quais outras? Não, é que a gente já considera aqui, tem a bola, não tem a bola, acabou de recuperar e acabou de perder. Aí eu, não, mas pelo amor de Deus, quando tu acabou de perder, tu não tem a bola. Quando tu acabou de recuperar, tu tem a bola. Então são só 2 fases. Não, são 4 fases. Estou falando de 21 anos atrás, né? E ali eu comecei a perceber que, pô, tem mais coisa aí do que a gente. Aí eu ganhei deles uma cartilha da KNVB, que é a Associação Holandesa. Cara, o processo de treinamento todo baseado na interação de 4 contra 4. Todo ele. Todo ele baseado no formato de 4 contra 4, com situações inerentes ao jogo transportadas para o 4 contra 4. Isso eu estou falando de 2002, 2003, tá? Aí que comecei a despertar. Bom, voltei para o Brasil, coisa e tal, e a gente começou ali em 2004, 2005, sistêmico, o futebol sistêmico, o treino sistêmico, o treino que considera o jogo, considera o jogador, não consegue dissociar o físico, técnico, tático, tudo é uma coisa só. E a gente, naquele paradigma, acostumado a treinar de um jeito, qual foi a primeira coisa que a gente começou a fazer enlouquecidamente? Minijogo, 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 minijogo. Só que o minijogo sem um caráter mais aprofundado. Pô, se os caras estão dizendo que a gente tem que considerar tudo uma coisa só, vamos botar os caras a jogar, daí fazer 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6. Jogava por jogar. Esse foi nessa época, fica à vontade. Aquele livro 1001 Exercícios do Futebol bombava. Eu tenho esse livro. Tá maluco. Pô. Se não me engano, uma capa amarela, eu acho. Todo mundo tinha. Mil exercícios. O cara, o pessoal comprava. Caraca, preciso aprender aqui. Pô, esse joguinho, não sei o quê. Cara, e aí, o que aconteceu, cara? Aconteceu que a gente começou a aprender pelo minijogo os caminhos que o minijogo podia te trazer, tá? E aos poucos, então assim, o primeiro assim, isso foi da noite pro dia, tá? Pá, minijogo. Aí os caras, quem não trabalhava com minijogo era dinossauro. Ó, os caras não fazem minijogo. O cara não sabia para que era um minijogo, qual era o teu objetivo primário e secundário, não sabia nada, mas tinha que aplicar o minijogo. Aí a gente começou, como resultado, a perceber, claro, uma interação muito maior entre pequenos grupos de jogadores, a relação jogador-bola, espaço mais próximo, né? É normal isso, porque o minijogo traz isso. E aí a gente, ao meu ver, entrou num gap assim, que durou alguns anos importantes, em que treinadores mais jovens, com oportunidades na base, oriundos de faculdade, começaram a valorizar cada vez mais essa interação do espaço reduzido com pequenas interações de pequenos grupos de jogadores e começaram a abrir mão do trabalho mais analítico de técnica de base fundamental. E aí eu acredito que no Brasil a gente teve um gap muito grande de formação técnica individual de jogadores, em função disso, em função dessa nossa incapacidade no primeiro momento de entender teorias sobre o treinamento. E aí, como eu te digo que lá atrás o treinador era a figura do processo e a sua capacidade de intervir no jogo era o que fazia ele ser melhor do que o outro, a gente passou a transitar para um processo que a gente chega hoje, no qual é claro que a interação com o jogo ela ainda é fundamental, o treinador ainda, aquele que tem maior capacidade de ler o jogo e intervir, ele ainda leva vantagem, mas o processo de treino passou a ter uma importância tão grande na preparação da equipe, que hoje eu vejo o treinador muito mais como um facilitador, como um engenheiro que precisa saber onde quer chegar e a partir do seu trabalho nos treinamentos, ele precisa conseguir construir um quebra-cabeça, um caminho com peças diferentes, que lá no final da semana, ou do mês, ou de 3 dias, se encaixem peças e que no jogo aquele caminho apareça para o seu jogador, sabe? Então, não só mais a intervenção dele no jogo, mas principalmente a capacidade dele de planejar treinos que levem a sua equipe a desempenhar os comportamentos que ele quer no jogo. Então, eu falei um pouco demais agora sobre isso, mas para mim é esse paralelo. Antes o treinador como uma figura central no jogo, agora o treinador como uma figura importantíssima no planejamento e intervenção de trabalho de treino, para que lá no jogo a gente consiga ter uma fluidez muito maior. Cara, vou te falar, uma das melhores definições que eu já vi, Ciro. De verdade, de alguém que entendeu o que estava acontecendo e entende como está o futebol hoje, essa mudança. Porra, melhor
melhor resposta que eu já vi para essa pergunta, cara. Eu pergunto para muita gente esse tipo de coisa, porque me instiga, cara. Porque de quando eu comecei para hoje, cara, eu sinto muita diferença do jogo, muita diferença. do treino. Pô, do treino nem se fala, entendeu? E eu sou um cara meio... Tem minha linha, que é minha, entendeu? Eu criei uma maneira para mim de treino que envolve a minha maneira de pensar o jogo, que é diretamente relacionada a isso. Eu gosto de jogos maiores, não gosto de jogos menores, mas sou eu. Entendo quem gosta de jogos menores, entendo perfeitamente, porque antes de ser treinador, entendia que, cara, fazer esses jogos tal vai criar interação, dinâmica, e, cria realmente, mas para mim, para criar o meu treino, eu senti necessidade de outra coisa. Foi o que aconteceu comigo. Mas, essa mudança de como visualizar o treinador de jogo e o treinador dessa operação toda, que é o treino, que é o jogo, que é gerenciar todo um departamento que é muito grande, que hoje em dia são departamentos gigantes, e muitas vezes os caras não entendem o jogo que o treinador quer, pouca gente entende o jogo que o treinador quer. Com certeza, é verdade. Isso para mim, Ciro, é uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje no futebol, que para mim todo mundo devia entender o jogo, independente da área que seja, pode ser o massagista, pode ser o fisioterapeuta, o nutricionista, psicólogo, todo mundo tem que entender o jogo, o que o treinador quer, porque isso vai influenciar diretamente o trabalho de todo mundo.